Agora, Brasília, na semana agitada na capital federal, os líderes do governo no Congresso acreditam na possibilidade do pacote de corte de gastos ser aprovado antes do recesso parlamentar. Lá está o repórter Bruno Pinheiro, do Congresso Nacional, com os últimos detalhes. Conta pra gente, hein, Bruno, quando os parlamentares esperam concluir essa votação? Você que tem um convidado aqui para os nossos espectadores. Bem-vindo, Bruno, boa noite para você. Exatamente. Ao meu lado, o deputado Reginaldo Lopes, a quem eu agradeço gentilmente por atender a Jovem Pan. Semana importante antes do recesso. Ontem, uma vitória por parte do governo da reforma, dessa votação. Tem um corte de gastos que também está sendo discutido. Inclusive, nesse momento, a gente comentava aqui ao vivo que a expectativa é de liquidar também o corte de gastos após essa reforma. Hoje, qual que é esse clima de otimismo, a expectativa por parte dos senhores, por parte do governo, em relação a essa agenda econômica que está em votação, deputado? Então, Bruno, primeiro eu considero a reforma tributária como um marco histórico, porque de fato são 40 anos, é a primeira reforma no regime democrático do imposto sobre consumo, e olhando para o controle das dívidas, para a trajetória da dívida, e olhando a médio prazo, esta reforma ela é muito estruturante, até para o controle do déficit público. Por quê? Você tem um país que tem 6% do PIB, 600 bilhões do ponto de vista do gasto tributário. E nós reduzimos pela metade, para 3%. Ficou Zona Franca de Manaus, Super Simples, ProUni, alguns incentivos. A ampla maioria nós eliminamos. Então, é uma mudança estruturante, diminui o custo de produção, dá ao Brasil mais competitividade, vai fazer o Brasil crescer, que ajuda no controle e na trajetória da dívida. Mas o governo tem essa tarefa, acho que o parlamento é muito sensível, sabe da sua responsabilidade com a questão do equilíbrio econômico, do equilíbrio fiscal e também do equilíbrio social e, portanto, eu acho que nós vamos concluir não só o pacote de ajustes, de cortes, como também a lei orçamentária, nós votamos hoje a lei de diretriz orçamentária, como também nós podemos votar em emenda constitucional. Então, estamos otimistas, estamos trabalhando até na sexta-feira para garantir essas votações. Eu acho que é um papel e um pedido da sociedade a atual legislatura. Já com essa agenda, o que veio daqui do Salão Azul, do Senado Federal, os parlamentares reclamaram de algumas alterações em relação à reforma. O senhor espera alguma alteração do que já foi aprovado hoje na Câmara, lá no Senado Federal? Porque o tempo está muito curto. O senhor espera que o que foi aprovado também seja aceito lá no Senado? Olha, é um PLP, né? Se tiver mudanças, retoma a Câmara que iniciou, a Casa que iniciou, que aí a Casa que iniciou é revisora, né? Então, estamos acompanhando. Eu não tenho dialogado sobre esse tema no Senado, eu acompanhei muito, foi a reforma tributária, mas se tiver alteração vai ter que voltar à Câmara dos Deputados. Então, o PLP não é necessidade. Então, nós estamos acompanhando aí o que vai acontecer nos próximos passos. Mas o presidente Arthur Lira e o Colégio Lira têm dialogado com alguns líderes e também com o presidente Rodrigo Pacheco nessa agenda para a gente encerrar esse ano e entregar ao Brasil esse pacote de ajuste, de corte de gastos. Última, rapidamente, já vou liberar o senhor. Com esse resultado, esta semana do corte de gastos, reforma, o senhor acha que isso vai acomodar o mercado financeiro? Então, não tem sentido o que está acontecendo no Brasil. Até porque a maior saída de investimentos foram estrangeiros e os Estados Unidos está vivendo um aumento de juros. Então, na verdade, o Brasil é um bom quedas de juros, inclusive lá. Não sei por que há essa saída de recursos do país. Acho que o país tem grandes indicadores da economia real, há uma estabilidade institucional, toda a nossa dívida é em moeda nacional. Nós temos aí o percentual de dívida bruta em relação ao PIB, temos uma reserva cambial de quase 400 bilhões de dólares. Então, tem pleno emprego, uma economia estabilizada, instituições funcionando. Então, acho que não justifica muito esse momento especulativo, esse ataque especulativo que o Brasil está vivendo. Ok, deputado, mais uma vez, muito obrigado em conversar com a Jovem Pan. Vamos acompanhar o resultado de uma semana que ainda será longa, ainda que seja uma quarta-feira hoje. Com certeza, vamos trabalhar aí até na sexta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ótima semana. A gente também conversou hoje um pouco mais cedo, ouviu o ministro Fernando Haddad sobre esse otimismo de quando chegar no Senado Federal em um compromisso com o senador Rodrigo Pacheco em relação a essas votações. Vamos ver. Chegando da Câmara. Ele só depende de chegar da Câmara para publicar e começar os trabalhos internos. Estão negociando com os líderes, acreditam que os
a redação que está sendo dada à Câmara contará com o apoio dos senadores. Nós estamos com a expectativa de votar tudo esse ano. Ele ia definir agora com o Padilha, mas enfim, vão ser pessoas próximas e tal para fazer um relatório rápido, sobretudo se confirmada a redação dos PLs da Câmara, que já é de conhecimento deles. Bom, a ideia por parte tanto do presidente Arthur Lira quanto do presidente do Senado é de liquidar essa agenda econômica ainda esta semana. Ontem, na Câmara dos Deputados, Arthur Lira aplicou aquele efeito administrativo, que é quando um deputado não comparece aqui na Câmara dos Deputados, é feito um desconto no seu salário. Então, diante disso, acabou tendo um número alto, na verdade, de parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, com várias votações no chamado esforço concentrado. Tiago. Daqui a pouco você traz os detalhes da aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até já. Bruno Pinheiro com as últimas informações do Congresso Nacional. Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, pela fala do deputado Reginaldo Lopes, a expectativa é de que tudo será aprovado ainda nessa semana. Tem até uma informação que saiu de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode convocar uma sessão para o sábado para votar o orçamento. De qualquer forma, o Congresso tenta liquidar absolutamente tudo antes do recesso. Dora. Olha, tá com jeito mesmo, né? Por mais que a gente desconfiasse, não só nós, né? Mas todo mundo que a gente ouviu aqui, deputado, senador, ninguém botava fé, mas a coisa tá andando. É aquela velha história que a gente sempre diz e se confirma. Quando eles querem, fazem. O que quer dizer que quando não fazem é porque não querem. Mas esse pacote, com atropelo da última hora, está caminhando. O Congresso está conseguindo dar conta da agenda econômica. E olha só, isso deveria contribuir para aliviar o ambiente, tá certo? Mas não é o que tem acontecido, a gente vai falar disso hoje, mas uma loucura. O dólar em disparada, desenfreada, e não é só culpa do governo não, tá? Do Poder Executivo, é também, porque fica lá o governo numa posição negacionista, dizendo que está tudo ótimo, mas o Congresso também tem a sua responsabilidade. Fragilizou ainda mais o pacote frágil. Ontem aprovou uma renegociação de dívida dos estados que tem impacto negativo sobre o Tesouro. E a gente, olhando para isso, com os alertas de risco inflacionário, o que desenha no horizonte, gente? Nuvens pesadas para 2025. Pois é, e o que é interessante também, Vilela, ameaçou cortar o ponto dos parlamentares, aparece todo mundo no plenário, né? Exatamente, ameaçou cortar o ponto, aparece. Essa possibilidade, inclusive, de convocar para o sábado ou convocar para segunda-feira, eu tenho para mim que isso é uma forma de pressionar todo mundo a resolver até sexta. Porque ninguém, deputado nenhum, vai querer dar essa esticada agora, nesse momento que muitos já estão até com as férias programadas agora nesse fim de ano. Então eu vejo que é mais uma pressão e mais uma vez a gente vê que o Congresso passa, e 2024 foi essa tônica, passou a maior parte do ano sem grandes discussões e chegou no finalzinho, está votando tudo de uma forma express.